Vamos falar de educação e aquela situação que muitos pais conhecem, né? Falar com a criança, dar ordens, fazer pedidos e ela simplesmente não obedecer. Será mau comportamento? Nem sempre. Pois é, ela pode estar com algum problema. Esse alerta é do educador e psicólogo Marcos Meyer numa conversa com a repórter Gisá Batista. Vamos ver. Comportamento inadequado significa que a criança não é obediente ou pode estar mostrando outro detalhe? Marcos Meyer, a gente precisa ficar atento nesses comportamentos. Nem sempre a criança está desobediente. É verdade, porque tem criança, vamos pegar a hipótese de uma criança que não esteja ouvindo adequadamente. Então a audição dela está com algum problema. O que vai acontecer? Ela só vai obedecer quando a mãe fala mais alto com ela ou quando a mãe grita. E aí a criança começa a achar que as coisas só funcionam na base do grito. Então ela só espera que os adultos gritem com ela. E aí, como os adultos só gritam, e aí ela também passa a gritar. E aí todo mundo diz, essa menina é sem vergonha, essa menina, ela grita demais, ela é violenta, ela é agressiva, ela dá pá virada. É aí toda uma carga de interpretações em cima da criança e, na verdade, ela simplesmente não está ouvindo. E a criança que não ouve direito, sabe o que ela faz? Ela começa a usar a agressão em tudo à sua volta. Porque é uma forma dela ser percebida. Porque assim, as pessoas em volta estão conversando, estão batendo papo. Todas as crianças já estão entendendo o que está acontecendo. Ela ainda não. Essa criança com problema de audição ainda não entendeu. E aí ela fala alguma coisa que está deslocada, fora do tema, fora do contexto. Claro, ela não está ouvindo o contexto, não ouviu ainda, ela simplesmente fala. Daí todo mundo já acha, ela deve ser louquinha essa menina, deve ter algum problema a mais. E aí acham que é problema de aprendizagem, problema de loucura, problema mental, qualquer outra coisa assim. Nada disso. Nada disso. Bastava fazer um exame auditivo e já teria descoberto o que está acontecendo. Então os pais às vezes demoram para perceber estes sinais de alerta e acabam não levando para os especialistas para descobrir o que está acontecendo. E no caso, aquela criança que a mãe fala, é muito estabanada, sempre cai, não vê as coisas direito, aí já é um sinal. É um sinal. Tem criança que vive caindo mesmo, ele cai literalmente, né? Tropeça aqui, tropeça lá. Essa menina, esse menino é muito estabanado, esse menino é um sem vergonha, não para, não cuida. Seja mais caprichoso, menino, seja cuidadoso. Mas não é isso, né? É que ele não enxerga, está com miopia em 7, 8 graus, não enxerga, aí bate numa coisa, bate na outra, tal. Então o que estava precisando? Um exame aí na visão. Então a gente precisa tomar mais cuidado com as diferenças de comportamento de uma criança. Nem sempre é falta de educação ou desobediência, às vezes podem ter sinais sim de algum transtorno, alguma outra dificuldade mais complicada. E daí não depende dela de resolver, é um problema físico, é algo que tem que resolver de uma outra forma. Perfeito, é um problema que está além do alcance dela, além da vontade dela, né? Eu quero fazer as coisas direito, mas eu não consigo, né? Claro que não consegue, tem um transtorno atrapalhando e às vezes uma criança pode ter, por exemplo, uma função cognitiva deficiente. Então, o que a gente faz? Se a criança tem uma função cognitiva deficiente, ela vai bem em algumas matérias, mas nessa uma, não. Daí os pais dizem, é que ela não gosta de matemática, ela odeia matemática. E aí fica com esse estigma em cima da criança e ninguém resolve, ninguém vai atrás. No Brasil, nós temos o Programa de Enriquecimento Instrumental, que é o PEI, que é um curso para que as pessoas possam perceber qual é a função cognitiva da criança que não está sendo utilizada adequadamente, que tem algum tipo de dificuldade. Esse tipo de formação os professores precisam ter, esse tipo de informação nós pais deveríamos ter, mas a gente percebe já tudo de cara como se fosse falta de bom comportamento. A criança que não obedece. Então, cuidado. Podem ser sinais de alguma outra coisa, então a gente precisa ir atrás. Na questão de a criança não aprender direito ou um pouquinho mais atrasada que as outras crianças na escola, pode ser um sinal de alguma coisa também? Às vezes é simplesmente maturidade, né? Tem crianças que amadurecem um pouquinho depois. Hoje em dia, a Organização Mundial de Saúde, ela fala que a adolescência começa aos 10 e vai até os 19 anos. Mas tem adolescente que começa aos 9, aos 8, às vezes estende, começa só aos 11, aos 12 anos. Então, essa variação ela é muito grande. Então, às vezes a criança não amadurece aos 9, 10 anos, amadurece aos 11, 12. E aí o que vai acontecer?
ela na escola tem mais dificuldade de aprender, e aí a gente diz, essa criança não gosta de aprender, não gosta de estudar, ela tem dificuldade cognitiva, ela tem algum problema de aprendizagem. Não é nada disso, é maturidade. Aí, de repente, no ano seguinte, está entendendo tudo, pegou embalo. Então, tem que tomar cuidado com isso também para não pôr uma carga sobre a criança de essa criança está inadequada em relação à sua idade. Não, daqui a pouco ela amadurece e toca o barco, vai em frente e recupera aquilo que ela não tinha aprendido. Então, temos que dar tempo para as crianças, elas têm ritmos diferentes de aprendizagem. Nem todo mundo aprende na mesma velocidade. Às vezes uma criança aprende mais rápido que a outra ela demora muito para entender, mas logo ela pega a velocidade e vai em frente. Então, mais uma vez, prestar atenção nos sinais. Nos sinais, os sinais de alerta são muito importantes. Muito obrigada pela entrevista. De Curitiba, Gisá Batista, para o Bom Dia Paraná.